que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Boa noite a todos. Temos hoje algum ilustre visitando nossa casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. O tema de hoje é uma continuação da minha palestra anterior, onde nós aprendemos ser espírita nesse mundo contemporâneo. A palestra ficou curta, o tempo ficou curto, então achei conveniente nós darmos continuidade, porque nós temos muitos pontos que devem ser abrangidos, que são de relevância para ser abrangidos, no contexto de sermos espíritas nesse mundo contemporâneo. Bom, alguns tópicos que eu tomei liberdade de selecionar para nós abrangermos hoje à noite, está relacionado com o perdão. Talvez até não seja suficiente para nós falarmos tudo que abrange o perdão, mas eu prometo que eu tentarei ser o mais breve quanto possível. Quando nós oramos a oração modelo do Pai Nosso, tem aquela passagem rica, onde nós, de certa forma, nos posicionamos ao grande Criador e pedimos: perdoai as nossas ofensas, ou seja, pedimos o perdão daqueles erros, daquelas ofensas que nós tenhamos cometido, mas na mesma medida, na mesma proporção, nós colocamos da mesma forma que nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Existe aí, de uma forma bem clara, a justiça divina, o equilíbrio, porque não se trata somente de eu pedir que Deus me perdoe pelas falhas que eu cometo ao longo da minha vida, da nossa vida. Nós somos suscetíveis de falhas, nós ainda somos suscetíveis de tropeços, e talvez ainda durante muitas reencarnações continuaremos suscetíveis de tropeços, continuaremos suscetíveis de causar ofensas a Deus. Mas aí reside um pensamento que nos cabe sempre lembrar: não devemos jamais nos cobrar tanto pelos erros que nós cometemos, pelas falhas que nós cometemos. E eu vou mais adiante. Ser um espírito no mundo contemporâneo é como se lembrar, é devermos nos lembrar continuamente de que nós estamos aqui numa das etapas de tantas existências que nós já tenhamos vivido. É natural, muito natural, que a nossa percepção seja de uma única vida, dessa que nós aqui estamos, desse momento atual. De certa forma que nós esqueçamos de quantas vezes nós já tenhamos vivido, de quantas experiências nós já tenhamos trilhado ao longo da jornada aqui no mundo terreno. Aí cabe uma pergunta mais profunda, uma pergunta íntima. E nessas experiências anteriores, nessas vidas anteriores, por quantas vezes tenha eu ofendido alguém? Não saberemos responder. Mas nós sabemos algo no íntimo da nossa alma, algo no íntimo do nosso espírito, da nossa mente, sabe que sim, no passado nós tenhamos causado desconforto a alguém, tenhamos ofendido alguém.
É só olhar um pouco pela história, um pouco da nossa tão breve e curta história da civilização de 6.000 anos atrás, onde a humanidade foi registrando aos poucos fatos, e nós podemos reconhecer quantas atrocidades foram então cometidas por nós mesmos. Será? Em que momento nós estávamos tomando uma posição de um papel de ser um maior ofensor? É difícil não acreditar que nós, cada um, tenhamos em algum momento cometido erros graves, agido por impulso, por ira, por egoísmo, por vaidade, por orgulho, por sede de poder, ou pelo instinto de sobrevivência, e tenhamos ofendido. Então, quando nós, espíritas, passamos a olhar dessa maneira um pouco mais abrangente, mais ampla, a nossa existência, o momento que nós estamos, sempre lembrando que eu tenho para trás um livro de páginas, e milhares de páginas, que não nos é permitido lê-las, mas sabê-las que elas existem, que fazem parte dessa bagagem, pode sim nos trazer esse conceito, ou melhor, esse conselho que Jesus colocou na oração modelo. Eu peço perdão na mesma medida que eu perdoo. Por que eu não deveria perdoar? Depois desse contexto, desse reconhecimento de vidas anteriores, de momentos que nós tenhamos sido os fortes ofensores, é importante nós olharmos uma experiência sofrida, agora, nesse momento desta jornada, como sendo, sim, nosso merecimento. E esse merecimento vem junto com a oportunidade de um reconhecimento que é de uma oportunidade de crescimento. Então, quando, dado ao momento de estresse, melhor dizendo, podemos nós, cada um, estar no papel de ofendidos, inicialmente, revidarmos com ira, revidarmos sem vontade nenhuma de perdoar. Mas, se nós nos lembrarmos, quem em algum momento possa não ter ofendido, mas não foi nessa vida, mas pode que numa vida passada você tenha ofendido. Isso nos ajuda a entender de que forma eu posso começar essa reforma íntima. E vou mais adiante. No microcosmo, ou no mundo subatômico, entrando agora nessa conversa incrível da realidade espiritual, tão clara, que os próprios experimentos da ciência nos mostram que não existe o nada, que tudo é matéria. Mesmo que espiritual é matéria, mesmo que energia é matéria, mesmo calor é matéria, mesmo som é matéria, mesmo pensamento é matéria. Só diverge a dimensão que nós estamos. Nós aqui, corpos encarnados, um pouco mais densos, mas ainda a mesmíssima coisa do mundo espiritual. A diferença é a proximidade dessas partículas subatômicas, ou desse microcosmo. Essa conversa tem a ver com perdão? Tem. Muito a ver com perdão. Porque, sabendo nós espíritas da nossa realidade espiritual, e que nós estamos aqui temporariamente vivendo uma experiência encarnatória,
mas que em essência nós somos espíritos, nós somos energia, nós somos luz, somos amor. Essa mesma constituição é extremamente sensível ao que é chamado de fator vontade, assim como eu expliquei numa outra ocasião. A velocidade que o universo espiritual ou energético se transforma ao nosso entorno a partir da nossa prerrogativa de uso de livre-arbítrio, melhor dizendo, ou fator vontade, se transforma numa velocidade assustadoramente incrível. Isso eu quero dizer, uma situação de estresse, uma situação de ofensa, eu ofendido, fiquei como? Decidi ficar agarrado com o momento. É natural. Mas se tenhamos que viver uma dor de um momento de colisão com o irmão, nós precisamos também ter sabedoria de que existe a hora de largar. Vivemos a dor, mas saibamos viver a dor de uma experiência dolorída com coerência, com responsabilidade, com sabedoria. Onde eu quero chegar? Sabendo que existe um momento em que essa ofensa precisa ser largada, precisa ser permitida seguir. Então, eu dei 2 pilares. Um pilar é que outrora eu posso ter sido um ofensor. O segundo pilar é que agora eu preciso saber libertar para que eu consiga, ou que eu possa, me permita continuar dentro desse processo emocional. Por quê? Parece ser difícil explicar tudo isso, mas é muito simples. Muitas vezes nós falamos assim, usando uma expressão coloquial, 2 expressões coloquiais, isso é pesaroso. Às vezes nós falamos isso, no sentido que isso é pesaroso. Fato, se nós pudéssemos simplesmente olhar na dimensão espiritual, quando uma pessoa está pesarosa, é porque intimamente, mentalmente, ela está carregando uma bagagem. Ela está segurando um passado, ela está, de forma paradoxa, trazendo um passado para o presente. Isso é peso energético, isso é cansativo. Isso impede, justamente, de continuarmos a nossa caminhada de progresso. E quando a gente consegue, intimamente, entender que o ato de perdoar, muito melhor, ressignificando, ele não é um ato, mas ele é uma transformação íntima. Nós assim nos sentimos mais leves, nos sentimos livres, sentimos felizes. E essa é a vontade do Criador, que sejamos felizes, que sejamos leves. Porque nos dias atuais nós procuramos o quê? Mais do que nunca procuramos ser felizes. E ainda falando sobre esse universo, imaginem que se tudo ao meu entorno se transforma a partir do meu livre-arbítrio, a partir do meu fator vontade, onde a mente transforma esse universo espiritual, permitindo que a experiência se vá, eu crio a oportunidade de um universo leve, de uma realidade espiritual bonita. Vamos dizer assim, um jardim de flores. Ora, poderíamos nós conceber que no paraíso tivesse espaço para o rancor? Não tem sentido. Se eu busco um paraíso, se eu busco uma felicidade, se eu busco um progresso, eu preciso ter inteligência para saber abrir mão de coisas que são pesarosas. Então, ser espírita também nos traz uma estrutura filosófica
de saber lidar com as frustrações da nossa vida, ao mesmo tempo que a ciência corrobora. Falei bastante, mas vamos adiante. A nossa vida, mudando agora um pouco de tema, nossa vida moderna, nós temos necessidades que são inerentes ao mundo material, ao mundo corpóreo, assim digamos. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de alimento, nós precisamos de veículos para nos locomoverem, nós precisamos de casa, morada e assim por diante. O que é preocupante é ver, observar, às vezes, que nós estejamos buscando adquirir cada vez mais objetos. Talvez tantos objetos que efetivamente nós jamais iremos ter um retorno sobre investimento daquilo que nós compramos. Eu quero dizer, eu posso ter uma febre, se sentir empolgado por uma propaganda de televisão e decidir comprar um bem de consumo, um bem que eu acho que aquele bem vai me trazer a felicidade. Bom, o comércio faz o seu papel. Ele sempre linka ou sempre associa um produto a um momento de felicidade. Tem propaganda de shampoo, né? Olha, propaganda de shampoo, aquela moça faz assim com o cabelo, aí você olha assim, meu, quero ter um cabelo igual aquele lá, eu vou lá, compro o shampoo. E acho que vou me sentir melhor. Carro. E assim vai. Então, é o papel do comércio. O comércio precisa vender. Mas nós que estamos trilhando nessa escola espírita, nessa escola filosófica de percepção, onde nós procuramos valorizar o nosso progresso, precisamos saber mensurar isso. Porque tudo que nós compramos, qualquer objeto singular que seja, grande, pequeno, na verdade nós pagamos isso com tempo de vida. Então, somente com tempo de vida. Nós decidimos levantar todas as manhãs, a grande maioria de nós, e dedicar o nosso tempo de vida para um trabalho, para servir, para um tipo de serviço, para criar um produto. E depois recebemos em troca dinheiro. Então, quando nós compramos algo, na verdade estamos pagando só com tempo de vida, não com dinheiro. O dinheiro ele é simbólico. O dinheiro é uma relação de troca, é de crédito, de tempo. É o tempo que eu dediquei da minha vida para juntar esse crédito para comprar aquele objeto de desejo. Pois bem, eu sempre falo aqui de livre-arbítrio, é direito de todos. Irretratável, irrevogável, irreversível. Usar o seu livre-arbítrio, o seu tempo, para fazer o que quiser. Entretanto, cuide para que às vezes aquilo que eu estou dedicando o meu tempo de vida, ou o vosso tempo de vida, para comprar algo, não vai ser um desperdício. Algo que efetivamente possa me trazer tão somente uma felicidade momentânea. É maravilhoso comprar um carro novo. Tá bom? Mas logo a gente enjoa. Deixa de ter aquele cheirinho novo. Essa é uma das experiências. Então é muito importante também nós sabermos separar o nível de expectativa que nós vamos colocar
aquele objeto que nós pretendemos comprar. Isso é visão espírita. Isso é olhar além do objeto. Isso é prestar atenção naquilo que eu posso fazer para realmente me dar uma oportunidade de progresso como ser nesse contexto social. Porque todos nós, invariavelmente, nem o nosso pet não está fora da lei do progresso. Tudo que está na Terra está em constante evolução. Porém, nós, adâmicos, seguimos evoluindo moralmente, seguimos evoluindo tecnologicamente, seguimos evoluindo espiritualmente. Isso que nos difere dos demais. Então nós sabemos que nada podemos fazer, ou pouquíssimo, talvez zero, eu diria, para não estar inclusos na lei do progresso. Só nos cabe saber que esse trem, esse avião, esse ônibus chamado progresso é o veículo de uma viagem incrível. Reconhecidamente, nós podemos sempre olhar pela janela desse veículo incrível que é o progresso, em que nós estamos dentro, seguindo em alta velocidade, e fazer escolhas de que essa jornada é realmente incrível. Aí, aquele primeiro ponto, perdoar, saber deixar ir, deixar para trás e olhar adiante, ver as próximas experiências que estão se avizinhando e pensar diferente, pensar assim: bom, temos mais uma experiência pela frente, dessa vez vou procurar fazer diferente, dessa vez vou procurar fazer de forma mais inteligente. Então, muitas vezes, quando um irmão, um parente, um próximo, seja lá o que for, um vizinho, entra em ponto de colisão conosco, eu quero dizer, aconteceu uma ofensa. Que saibamos olhar que esse próximo é parte de cada um de vocês. Quando a gente fala no universo espiritual, vocês não fazem ideia do quão nós estamos correlacionados, o quão nós estamos intimamente ligados. Então, se todos nós partirmos da mesma origem, que é o Criador do universo, o que nos difere do próximo? Só, tão somente, a relativa individualidade, uma realidade de indivíduo percebida, mas que na verdade ela é ligada a nós. Então, às vezes, se nós viermos a nos deparar novamente com uma situação onde nós estamos sendo ofendidos, fica aqui um conselho: olhe para essa pessoa de uma forma diferente. Entendam que possa ele, nesse momento, ele e ela, estar passando um momento difícil. Talvez ele esteja entregando o que ele sabe entregar agora. Então, perdão, nesse contexto do espírita, do mundo contemporâneo, requer uma visão, acima de tudo, de confiança e fé na palavra. Por que eu chamo isso de fé na palavra? Porque quando eu percebo esse irmão parte de mim, possa ele estar nesse momento ainda um momento ruim, essa fé inabalável vai me dar a confiança que também ele vai mudar, que um dia
possamos nós nos reencontrar em outra condição, em outro plano, em outra dimensão. E invariavelmente isso vai acontecer. Inevitavelmente isso vai acontecer. Então fica essa a máxima do Espiritismo novo, o Espiritismo do século XXI. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Invariavelmente, torna a repetir, bato nessa terra, nós iremos nos reencontrar. Seja nessa experiência, seja numa experiência futura, seja no plano espiritual. Então um vai olhar para a cara do outro, talvez pense, precisávamos mesmo ter passado por tudo aquilo? Precisávamos mesmo ter feito tudo o que nós fizemos? Precisávamos mesmo nós termos ficado tanto tempo sem nos falar? E o que nos levou a ser assim? Os dois maiores obstáculos do progresso, como cita no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 785. Imaginem, questão pra caramba. Imagino que quando Kardec começou o projeto desse livro, ele deve ter gastado um bom tempo separando temas para começar a perguntar para os Espíritos. Se põe no lugar dele por um instante, assim, fugindo rapidamente da nossa palestra. Chega alguém para você e diz assim, olha, você vai ter um encontro com um ser extremamente evoluído. Você pode perguntar o que você quiser. Acho que foi mais ou menos isso que Kardec viu. E essa foi uma missão inigualável, que não desmerece o cristianismo, longe disso. O Espiritismo, o Kardecismo, corrobora com as leis morais que Jesus nos deixou na Terra. Só que com um conteúdo mais raciocinado, mais claro ao nosso tempo. Obviamente, nós sabemos que para a época de Cristo, ele respondia com parábolas. Ele respondia em sentido metafórico. Haviam coisas que aquela civilização não tinha ainda. Preparação intelectual, talvez. Preparo intelectual para entender. Imagine Jesus falando para um povo da antiga Palestina de átomo, do universo subatômico. Talvez ele pudesse ter sido classificado como louco, como insano. Mas ele tinha sabedoria, com toda certeza. Ele sabia o caminho que ele precisava trilhar para plantar as primeiras sementes. Enfim, quando eu estava falando aqui dos grandes obstáculos do progresso, a questão 785 do Livro dos Espíritos cita o seguinte: Kardec perguntou de forma lacônica, objetiva, direta, qual é o maior obstáculo ao progresso? E eis que os Espíritos responderam o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral. Ele não está falando de progresso tecnológico, progresso moral. Uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho a força duplicada, ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo. Vou voltar. É assim
tudo se relaciona no mundo, moral como físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas essa situação não durará por muito tempo. Não durará à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres há uma felicidade infinitamente mais durável. Muito profundo, pessoal. Eu marquei mais uma questão, mas o tempo já está ficando apertado aqui. E eu não vou ter tempo de abranger algo que é tão importante para os dias atuais. Vou ter que fazer uma escolha, o que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar esse tema aqui para uma outra continuação, esse aqui que eu tinha anotado. Vou voltar um pouquinho mais sobre falando do perdão, já que nós abrangemos com mais ênfase hoje esse aspecto do espírito no mundo atual. No material que nos foi intuído hoje, tem um trecho aqui que eu resolvi grifar, e onde diz o seguinte, cita o seguinte: enquanto não há perdão íntimo, uma dada porção do seu fator vontade, do seu livre-arbítrio, se mantém ativo e se mantém fixado no controle de uma experiência vivida de outrora, agarrando-a para o agora. O que eles quiseram nos dizer? Às vezes nós falamos assim, eu perdoei, mas aquilo não foi íntimo, aquilo não foi ainda transformado, porque é como se, quando nós ligamos um computador, deixamos várias telas abertas e fica uma tela pequenininha, rodando, continua ainda um aplicativo funcionando. Vamos chamar assim de aplicativo. Então, uma parte da nossa energia está ali. Assim como um aplicativo de um smartphone ou de um computador está usando a energia da bateria por um fim. Então, se nós não intimamente perdoarmos, transformarmos, uma grande parte da nossa energia está sendo desperdiçada aonde? Em manter esse peso energético no agora. Quando nós oramos e citamos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, fala muito de nós, fala daquilo que cada um de nós precisa ter força, ter disciplina, ter vontade de libertar. É tão enriquecedor, vocês irão experimentar isso no momento certo da vida de vocês, porque vocês vão se sentir leves, vocês vão se sentir felizes. É essa felicidade que nós buscamos tanto no nosso mundo atual. A nossa felicidade não está necessariamente ligada à aquisição de bens. Não que nós não devamos adquirir bens, mas é a forma como nós enxergamos isso. É a forma como nós dedicamos o nosso tempo de vida para trocar tempo de vida por bens. A felicidade consiste em saber libertar, deixar as coisas irem e entender que as experiências que nós assim vivemos foi para o nosso crescimento, foi oportunidade. E se sintamos agradecidos, por mais difícil que seja. É difícil a gente se sentir agradecido por uma experiência frustrante, ruim, dolorida. É difícil. Mas não precisa fazer isso da noite para o dia. Basta ter vontade.
mais uma vez, finalizo com profunda gratidão de estar aqui frente a vocês, conversando um pouquinho, trocando ideias, distribuindo experiência. Eu desejo para todos vocês uma semana maravilhosa, uma experiência, uma semana rica de novas escolhas, uma semana rica de reconhecimento do fator vontade, de como eu posso usá-lo de uma maneira mais inteligente para o meu progresso. E dando sequência aos trabalhos da nossa casa, agora nós temos a leitura das nossas cartas de psicografia. Mana, eu não vou entender a letra, deixo para você ler. Mais um lembretinho importante para quem já ouviu nos bastidores. No nosso próximo sábado será a venda efetiva, entrega do nosso carreteiro fluidificado. Arroz carreteiro fluidificado beneficente. Aproveite que hoje está em promoção de Black Friday por R$25, é isso? Isso, Silvio. Vamos nessa. Pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Agora eu passo aqui para a Mana fazer a leitura das nossas psicografias. Faço oração, não tem problema nenhum. É porque já era para eu ter lido no início, gente, e eu esqueci. Bom, veio uma carta de Antônio Fonseca. Ele colocou no final Tonho. Daí teria que ler para ver, né? Se tem alguma coisa. Veio outra carta de Eduardo Mengarda. Ele colocou Dudu. Veio outra carta de Bruna Souza. E ela disse para a mãe Kika. Outra carta de Felipe Amorim. Oswaldo Luz. Luiz Antônio. Essa é minha. Essa é sua. Essa é o material de hoje. Então é isso. Se alguém tem algum nome que familiariza, teria que ler a carta para ver se o contexto bate, né? Então agora vamos fazer a oração e fazer o fechamento. O passe é coletivo, tá, gente? Só quem tem passe de tratamento, então vai entrar na sala, tá? A gente vai fazer o passe coletivo para as pessoas que vêm a primeira vez. Nosso Pai amado, tão gratos somos pela oportunidade que vós nos concedeu de mandar seu Filho, Yeshua, ao nosso ordem, trazendo essa mensagem de esperança e progresso, trazendo-nos essa oportunidade de melhorarmos, de continuarmos o nosso caminho do progresso, a nossa evolução moral. Tão gratos somos por hoje carregarmos nos nossos íntimos essa fé inabalável, essa fé que não se abala frente aos dogmas, que aceita a vida de forma livre, fluida, como parte do processo das vidas sucessivas que nos põem no caminho do crescimento. Tão gratos somos, Pai, por tudo que nós temos, por tudo que nós conseguimos, por aquilo que nós somos e por aquilo que nós desejamos ser no futuro. Assim, abençoa também, Pai, essa casa, os lares de todos os nossos irmãos. Abençoa o nosso dia e ilumina as nossas decisões. Que assim seja. Sim.
isso daqui, eu não sei como é que finaliza. Ju, sabe como é que finaliza aqui? Como é que finaliza aqui? Não sei, Muri. Dá um voltar, talvez? Esse aqui. Eu não sei como é que finaliza isso aqui. Não. Aqui talvez? Não. Aí vai encerrar. Tem certeza que deve encerrar o seu vídeo? Vai encerrar? Como quer encerrar? Eu quero compartilhar, né? Lá no X, eu acho. A luta não Tem que encerrar aqui, amor. Eu não sei como é que encerra no Instagram. Onde? Como é que encerra no Instagram? Ah.